Sejam todos bem-vindos a mais uma aula no escritório de contabilidade. Sou o professor Batista Palhares, formado em contabilidade e administração, e estou aqui lecionando um curso prático de contabilidade. E estamos abordando neste capítulo o tema sobre o patrimônio. Sei que na aula passada já fiz a apresentação deste capítulo com os objetivos que se pretende alcançar, e hoje simplesmente falaremos do conceito do patrimônio. Então, como é que nós definiríamos o patrimônio? O patrimônio, ela corresponde à riqueza que alguém ou uma entidade possui, tá? Isso aqui de uma forma geral. Mas é necessário aqui ter-se em conta alguns elementos no momento da definição do patrimônio. Esses elementos que podemos aqui citar como os bens, não é? Os bens são todas aquelas propriedades que pertencem a alguém. Por exemplo, imagine você, tu precisas de uma calça, de uma camisa, tu precisas de uma casa, de uma roupa, de um carro para sair para trabalhar. Então, toda esta propriedade que você possui, nós o caracterizamos como bem, tá? E esses bens, eles obedecem a algumas características. Eles podem ser bens tangíveis ou intangíveis. Quando é que esse bem é tangível? Este bem é tangível quando nós podemos apalpar, né? Quando ele é matéria, aquilo que nós podemos pegar. Por exemplo, aqui, a casa, o carro, a moto, o carro, são bens tangíveis. Por quê? Porque tem materialidade, nós podemos apalpar, pegar, tocar nelas. E os bens são intangíveis quando nós não podemos apalpar elas, mas elas existem, estão aí. Um exemplo muito básico dos bens intangíveis, imagine, tu precisas de um computador para trabalhar, certo? Este computador em si é um bem tangível. Só que o computador em si, aquela estrutura física, ela não funciona. Ela precisa do Windows 10, 11, XP para funcionar. E este Windows não é palpável, mas ainda assim tu adquires ele. Então, este Windows para nós vai ser um bem intangível. Ele não tem matéria física, nós não podemos pegar ele. Uma outra característica que esses bens também possuem é que eles podem ser móveis ou imóveis. É móvel quando nós podemos pegar de um lugar e levar para o outro. E é imóvel quando não obedece essa característica, quando não podemos movê-lo. A casa, nesse exemplo, será um bem imóvel, já o carro, a moto, serão bens móveis. Então, bens é um dos primeiros elementos a termos em conta na definição do patrimônio. Um outro elemento que nós devemos ter em conta na definição do patrimônio são os direitos, tá? Os direitos correspondem a todos os valores que a pessoa espera receber. Alguns, e eu concordo, não é? Dizem que o direito é uma característica do bem, tá, né? Porque só vai existir direito se houver um bem. É necessário que você empreste alguma coisa a alguém, dê alguma coisa que é teu a uma pessoa. Então, quando você empresta algo que é seu, que é sua propriedade, para uma outra pessoa, aí sim você tem um direito, você adquire essa característica de direito, que é a autonomia que você tem sobre um bem, não é? O direito que você tem de cobrar aquilo que é teu na outra pessoa. Por exemplo, se esse senhor de óculos emprestar 100 kwanzas ou 100 dólares, seja lá qual for a tua moeda estrangeira, não é? A este senhor de chapéu, este senhor de óculos tem o direito de cobrar. Por quê? Porque o 100 é dele, correto? Então, direito são todos os valores que nós esperamos receber. Tá, não é? Então, direitos é o outro elemento que precisamos ter em conta na definição do patrimônio. O último elemento que precisamos ter em conta na definição do patrimônio são as obrigações, tá? Para melhor entender, eu vou voltar aqui nos direitos. Se o direito são valores que tu esperas receber, as obrigações são os valores que tu tens de pagar, tá, né? Ou seja, uma definição mais caricata é tudo aquilo que não é teu está contigo, tá? E os direitos é tudo aquilo que é teu, mas não está contigo, está na posse de uma outra pessoa. Percebem? Bom, então as obrigações são isso, todos os valores que nós temos que pagar a terceiros. Então, num exemplo mais prático, vê, eu disse que se esse senhor de óculos oferecer 100 kwanza a esse senhor de chapéu, para este senhor, ele tem o direito de cobrar este valor, porque é dele. Agora, para o senhor do chapéu, ele tem a
obrigação de devolver, porque não lhe pertence. Direito é tudo aquilo que é teu, mas está na posse de outrem. Já obrigações é tudo aquilo que não é teu, mas está na tua posse. Então, definindo o patrimônio, o patrimônio será o conjunto dos bens, dos direitos e das obrigações que uma pessoa ou entidade possui. Então, se bens correspondem aos bens, direitos e obrigações, como nós vimos, os bens e os direitos correspondem à parte positiva da pessoa, certo? Já as obrigações, ela corresponde à parte negativa, como está aqui. Por que ela corresponde à parte negativa? Porque eles tendem a diminuir o valor do patrimônio. Então, se é algo que não é meu, está comigo, quando eu devolver, este algo vai dar uma redução no meu patrimônio. Daí que as obrigações estão aqui com sinal negativo. Por quê? Porque elas tendem a diminuir o valor do patrimônio. Então, ao conjunto dessa parte positiva dos bens e direitos, nós chamamos de ativo. Já as obrigações que correspondem à parte negativa do patrimônio, nós chamamos de passivo. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que patrimônio é igual a ativo menos passivo. Por quê? Porque ativo é a parte positiva dos bens e direitos e passivo é a parte negativa das obrigações. Com isso, nós fechamos esta aula. Te convido a assistir à próxima aula, onde nós apresentaremos a definição destes dois elementos de ativo e passivo e alguns casos práticos para se resolver. Boas?